Vamos lá, vamos em frente. 7h03. A gente costuma falar muito aqui no Bom Dia Santa Catarina sobre a superlotação dos hospitais, das unidades hospitalares do estado, da demora no atendimento em postos de saúde, por exemplo, de competência dos municípios. Mas tem uma discussão que às vezes não entra na pauta e que é muito, mas muito importante. Mais da metade dos pacientes que procuram as emergências dos hospitais poderiam ser atendidos em outras unidades de saúde. É sempre aquela conversa, né? Será que aquele caso é para a unidade hospitalar, hein, Maurício? Ou deveria ser resolvido no posto de saúde? Mas aí o paciente diz, mas no posto de saúde eu não consigo atendimento. Para onde eu vou? Vou para o hospital onde eu vou ser atendido. Emergências superlotadas é sempre o resultado disso tudo. É isso mesmo, Fará, com muita gente ainda tem dúvidas na hora de procurar um hospital. Nós estamos com dificuldade de fechar o sinal com o Maurício, né? Já estava picotando ali, está variando o sinal. Tá ouvindo, Maurício? Vai, vamos tentar de novo, manda ver. Vamos lá, então. Por isso a gente vai conversar sobre esse assunto para saber qual que é a diferença entre urgência e emergência aqui com o Roberto Ceará Filho, que é diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Conta pra gente, né? Qual que é a diferença entre urgência e emergência? Bom dia. Bom dia a todos. É importante ressaltar a diferença. Aquela situação em que o paciente tem uma situação de atendimento imediato, ou seja, o risco da vida dele é grande, ele tem que ser atendido imediatamente. A urgência, ele precisa ser atendido o mais breve possível, mas nem sempre tem um risco iminente de vida. E existem os casos eletivos, que são os casos de ambulatório, que a pessoa não deve ir a pronto-socorro ou a pronto atendimento. Quando que deve se procurar um hospital, por exemplo? Um exemplo de emergência, né? Aquela paciente que tem, ou paciente que tem uma dor no peito e que a característica pode ser de um infarto agudo do miocárdio, ou ela tem uma perda de força do lado do corpo, que pode estar fazendo um AVC, que é o derrame cerebral. Esses são casos de emergência que precisam prontamente ser atendidos no pronto-socorro. Tem situações como uma tontura, um desmaio, que precisam ser atendidos o mais breve possível. Isso são casos de pronto atendimento, no caso as UPAs, ambulatórios gerais, em que o paciente precisa ser atendido o mais breve possível, porque existe um risco à saúde dele. E o terceiro caso é aquele paciente, por exemplo, que tem uma dor há 3 dias ou tem uma diarreia há 3 dias, esse paciente não deve estar no pronto-socorro, nem no pronto atendimento. Ele deve estar no ambulatório para ser avaliado, examinado, medicado e orientado. Então explica pra gente quando se deve procurar uma unidade de saúde, né, um postinho. Vou dar um exemplo bem objetivo, né? O que eu citei da diarreia. O paciente está 3 dias com diarreia, não tem febre, não tem tontura, não tem vômito. Esse paciente precisa de atendimento médico, mas de atendimento ambulatorial, ou seja, no famoso posto de saúde. Bom, o contrário, ele está com diarreia, mas está com febre, tem tontura, tem náusea, já vomitou uma vez. Esse paciente tem que procurar no mínimo um pronto atendimento, se tiver na cidade dele. Se não tiver, ele vai ter que ir ao pronto-socorro, porque ele vai ter que ser avaliado, provavelmente feito um exame e muitas vezes uma medicação que a gente chama endovenosa, parenteral, porque ele tem mais sintomas, ou seja, ele tem mais risco de complicar do que o primeiro caso que eu acabei de citar. Por que existe ainda essa confusão na cabeça das pessoas, né? A grande problema se chama o sistema, a gestão do sistema. Então, por exemplo, às vezes o paciente está com um sintoma, certo? Ele vai no pronto-socorro. Hoje a maioria das unidades de pronto-socorro e pronto-atendimento tem as famosas classificações, né, de risco. Então ele recebe uma classificação em que vai levar 3 horas para ser atendido, mas ele vai ser atendido. Se ele não é o local para ele estar, ele vai no ambulatório geral ou no postinho de saúde, ele chega lá e não tem médico. Só que aquele sintoma que não é um sintoma de urgência está o incomodando, certo? Ou para ele dormir, ou para ele trabalhar, então ele acaba ficando no pronto-socorro. Por quê? Porque ele tem a facilidade, tem a demora, mas tem a facilidade. E se for preciso, acaba às vezes até sendo pedido exame, sem necessidade, que o médico acaba pedindo, muitas vezes. Então, essa distorção é que existe. Então, o que a gente tem que melhorar hoje? Não só a emergência, que é sempre a criticada pela demora. Não, é a base, é o primário, é onde o paciente deveria estar. Tem trabalhos mostrando que 80% das pessoas que estão em pronto-socorro ou pronto-atendimento não precisariam estar lá. Estão por quê? Porque elas ou estão mal acostumadas, que é também um fator, ou elas têm dificuldade de acesso no atendimento primário. Então elas acabam indo no secundário ou no terciário, porque, entre aspas, é mais fácil. Tá certo, e muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina e também pelos esclarecimentos. Faraco, Eveline, volto com vocês aí no estúdio.
É um meio a meio, né? Obrigado, Maurício, pelas informações. Obrigado também ao nosso entrevistado, claro. É uma discussão que... Tudo bem, Leandro? Acaba de falar um pouquinho de previsão do tempo, mas só para fechar esse assunto, né? Uma discussão que ela tem que ser permanente, claro que sim. Aí vamos fazer um meio a meio, né? Tem um pouco da cultura, um pouco da atitude das pessoas e dos pacientes, e um pouco também da estrutura que precisa funcionar, o sistema, especialmente essa ligação governo do estado e as prefeituras, né? Precisam estar sempre bem fechados para que o sistema funcione e funcione bem. Verdade.